Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Aqui o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse: Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus na margem do lago de Genezaré. Esse lago simboliza o campo da missão. Há uma multidão que se aperta e essa multidão quer ouvir a palavra. Ou seja, essa multidão representa que, para nós hoje, que muito há que ser feito ainda. Existem ainda muitas ovelhas sedentas de pastor. A messe é grande, mas os operários são poucos e às vezes até mesmo desqualificados, não preparados. Essa desqualificação se revela nos discípulos que recolhiam as suas redes, né? Eles estavam desistindo, né? Então, quando a gente diz que não estamos preparados, estamos desqualificados, é justamente pensando nisso, né? Desistindo da missão, desistindo, como os discípulos, desistindo da pesca, porque não tinham pego quase nada. Eles sentiam que havia alguma coisa de errado naquela pesca. A missão de Jesus era, a partir dessa realidade difícil, essa realidade marcada pelo desânimo, marcada pelo algo errado acontecendo, a missão de Jesus é ensiná-los a pescar, sobretudo capacitá-los para a missão. Nenhuma missão pode ser fecunda sem o Senhor. Então Jesus entra na barca para ensinar. Entrar na barca significa entrar na vida daqueles pescadores que estavam agindo de modo inadequado. Qual que era o modo inadequado deles agirem? Jogavam as redes sempre no mesmo lugar, sempre no raso. Quantas vezes também nós na nossa vida, nós repetimos esses mesmos erros desses pescadores, insistimos e por tentar tantas vezes jogar em lugar errado, nós terminamos por desanimar. Então nós continuamos a jogar nossa rede no mesmo lugar e por isso nada pescamos. Muitos desistem e terminam recolhendo as suas redes. O procedimento de Jesus, depois que entra na barca de Simão, é, primeiro, pedir que eles se afastem um pouco, né? Afastar-se um pouco. Precisamos nos afastar um pouco das margens que nos acomodam. Então, daquelas coisas, das situações, dos lugares, dos vícios que nos acomodam.
e que muitas vezes, porque estamos tão acostumados a fazer sempre as mesmas coisas, repetir sempre as mesmas estratégias, nos dão segurança, porque são coisas que nós sabemos fazer. Então Jesus, em primeiro lugar, desafia esses discípulos a ir para águas mais profundas. Então representa o novo. E lançar as redes nas águas mais profundas. Simão meio que não acreditou no pedido, teve certa resistência, né? Disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra nós vamos lançar a rede. Na verdade, Simão não acreditou no pedido e teve resistência. Muitos de nós temos esse mesmo sentimento, nos acomodamos de tal modo nas margens das nossas paróquias, das nossas comunidades, que resistimos a qualquer proposta que nos desinstale. Então, qualquer coisa que nos tire da nossa zona de comodismo, que nos desinstale, nós achamos ruim e fazemos resistência. Simão somente obedeceu por respeito, né? Em respeito à tua palavra, vou lançar as redes. Mas não estava acreditando, não estava convencido daquilo que Jesus estava propondo, né? Na verdade, Pedro já tinha estava argumentando que já tinha feito todos os esforços possíveis, né? E assim que nós somos muitas vezes, né? Nós dizemos que para Deus que nós já fizemos todo esforço, que já fizemos de tudo, já rezamos, já fizemos promessas, já tantas coisas, nós achamos que fizemos todos os esforços possíveis. Trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, foi a fala de Pedro. Porém, depois de obedecer, o segredo está aqui, depois de obedecer e lançar as redes nas águas mais profundas, tiveram a surpresa. E é assim, quando a gente obedece e vai para o novo de Deus, para as águas mais profundas, quando saímos do nosso desconhecido e nos propomos a entrar nesse mistério de Deus, eles tiveram uma grande surpresa e nós também podemos ter grandes surpresas. Apanharam também a quantidade de peixes que as redes se rompiam. Foi preciso a ajuda de outros. Simão Pedro ficou espantado e se achou indigno de estar na companhia de Jesus, porque havia duvidado e agora se achava pecador. Reconheceu que pecou pela dúvida, né? Quantas vezes nós mantemos o pecado da dúvida, né? Nós vamos reproduzindo dúvidas, ao invés de colocarmos meios para esclarecer essas dúvidas, ao invés de buscarmos na oração sentir a presença de Deus, pedir que o Espírito Santo nos abra a luz ao entendimento, nós ficamos repetindo dúvidas. Às vezes vemos dúvidas na televisão, semeadas pela TV, pela internet, por alguma pessoa influente, e concordamos sobre isso. Realmente. Não. Ao invés de cair no erro da dúvida, no pecado da dúvida, nós temos que reagir e buscar suplantar, conhecer, superar essa dúvida. Então, Pedro reconheceu que havia duvidado e que agora se sentia pecador. Mas Jesus os chama para serem pescadores de gente, ou seja, não importa quanto pecamos, não importa quanto erramos, não importa se nossa fé era frágil, fraca e caímos na dúvida, Jesus continua chamando a sermos pescadores de gente e não simplesmente pescadores que duvidam da sua palavra, né? Devemos acreditar. Eles tinham aprendido a lição e agora sim estavam preparados para a missão. Jesus os prepara, os encoraja e os envia. Então, 3 coisas: Jesus os prepara, encoraja e envia. Do mesmo modo ele faz conosco quando deixamos ele entrar no nosso barco. E o grande convite é esse: pedir que Jesus entre no nosso barco. Talvez esteja faltando essa abertura na tua vida para que Jesus entre no barco da tua vida e prepare a você, prepare a mim para a missão, tirando-nos das nossas margens, dos nossos comodismos, dos nossos vícios, das nossas dúvidas, e assim Ele nos ensine como agir. Ele é a solução.
Se a dúvida é um problema, se o comodismo é um problema, Ele é a solução. Não devemos nos afastar de Deus quando nos sentimos pecadores. Ele é a solução. Nós devemos nos aproximar dele quando nos sentimos pecadores. Não tem sentido nenhum, quando eu me sinto fraco, pecador, sujo, eu me afastar. Por que eu me afasto, sendo que só Ele é a solução? Se eu sou pecador, Ele é a solução para o pecado. Se eu estou sujo, é Ele que me lava. Então não tem sentido nenhum se afastar. Quanto mais pecadores, mais nós precisamos nos aproximar. Pensemos nisso em nossas paróquias e comunidades. As redes não estão cheias como desejamos que estivessem. O barco, né, pode representar a igreja. E às vezes os pescadores, os trabalhadores da igreja. Às vezes as nossas igrejas não estão cheias como nós desejamos que estivessem. Por quê? O que acontece? Precisamos pensar, rezar em torno disso. Somente assim seremos discípulos missionários de Jesus, prontos para avançar para as águas mais profundas e lançar as redes no lado certo. Jesus, nós te pedimos que hoje o Senhor nos dê a graça de superar toda dúvida, de superar todo o comodismo, de superar todo o vício, todo o pecado. E pedimos que o Senhor entre no barco da nossa vida e nos ensine a pescar. E assim, surpresas grandiosas vão acontecer. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre está disposto a entrar no nosso barco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.